Pela ordem sorteada previamente, quem começa este bloco é o candidato José Serra. Sua pergunta, candidato. Fernando, uma pergunta dividida em várias. O Fundo de Amparo ao Trabalhador e o financiamento do seguro-desemprego, que foram criados por mim durante a Constituinte, é uma medida para pobre ou uma medida para rico? Os medicamentos genéricos que eu impulsionei no Ministério da Saúde foram uma medida para pobre ou uma medida para rico? Os mutirões de cirurgias e exames feitos pelo Brasil inteiro, inclusive de catarata, foram uma medida para pobre ou uma medida para rico? Os hospitais da cidade de Tiradentes, do Hemiboimirim e o Instituto do Câncer, que é considerado o melhor do Brasil, foram uma medida para pobre ou uma medida para rico? As escolas técnicas por todo o estado e na capital, as faculdades de tecnologia, a urbanização de favelas, foram medidas para pobre ou medidas para rico? São as minhas perguntas. Por favor, candidato. Pois não. Estava aguardando a sua autorização. Obrigado. Serra, depende de como você leva à frente os programas. Você, evidentemente, programas universais como saúde e educação beneficiam indistintamente pobres e ricos de uma determinada região. A decisão de construir um hospital na cidade de Tiradentes e em Hemiboimirim foi da nossa gestão. Nós fizemos a licitação, você deu continuidade às obras. Mas os 3 hospitais que você prometeu em 2008 com o Kassab, vocês não entregaram. Então você continuou obras que foram importantes a partir de uma decisão nossa, mas não entregou os 3 hospitais prometidos para a população até o presente momento. E nós estamos a alguns poucos meses do final do mandato. As ETECs e FATECs, você sabe que eu, como ministro da Educação, fiz um convênio com o seu governo. O seu governo recebeu recursos federais na minha gestão como ministro da Educação para dar impulso às escolas técnicas. Mas vocês resistiram muito à política de cotas sociais das universidades. Vocês conseguiram empurrar com a barriga durante 8 anos a aprovação das cotas sociais, que o governo queria ver aprovado. O guardião da ideologia de vocês era o Demóstenes Torres, que não deixava o projeto tramitar. Então não adianta só criar vaga, também tem que reservar para quem mais precisa, que é a classe trabalhadora. Bem, evidentemente, Fernando, você não respondeu a pergunta. Eu perguntei se eram medidas que favoreciam os pobres ou os ricos. Tem mais coisas que nós poderíamos falar. Metrô, por exemplo. O metrô que vem da Vila Sônia até o centro da cidade, que está em obras, várias estações foram inauguradas. É para pobre ou é para rico? A linha verde do metrô, a estação Vila Prudente, Alto do Ipiranga, o metrô que nós estamos fazendo agora sob forma de monotrilho, o Alckmin está tocando, eu comecei, o Expresso Tiradentes, é obra para pobre ou obra para rico? Olha, eu não prometi nenhum hospital em 2008, porque eu era governador do estado. O Gilberto Kassab concorreu com a Marta e ganhou por 61% dos votos. Não existia hospital do Hemiboimirim, era um pátio abandonado. O hospital da cidade de Tiradentes era um esqueleto, e tem mais. Eu não só toquei, como paguei 90% da conta. Aliás, eu lembro que nós chegamos à prefeitura no chão, em matéria administrativa, loteamento e tudo mais. Mas a questão básica é, essas medidas que eu adotei, ou que eu promovi ao longo da minha vida. O programa Mãe Paulistana, por exemplo, é programa para pobre, programa para rico. O programa Mãe Paulistana não foi continuação de nada, foi uma inovação que nós fizemos. E isso que eu queria que você respondesse, você não respondeu. Eu fiz aqui uma lista. Responde. Serra, com toda a sinceridade, vocês têm um desempenho de construção de metrô que é o pior do mundo. São menos de 2 quilômetros por ano há 20 anos. Nós temos apenas 74 quilômetros de metrô. Você, inclusive, mostra na sua propaganda eleitoral obras que não são suas, são do governo Alckmin, como se fossem suas. E você tem essa mania de descartar os seus apoiadores. Você fez isso em 2002 com o governo Fernando Henrique. Você escondeu o Fernando Henrique, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Agora você está fazendo o mesmo em relação ao governo Kassab.
Você apoiou o Kassab, a eleição do Kassab em 2008. E você sabe que ele prometeu 3 hospitais em regiões pobres da cidade. E nada foi feito, não saiu do papel. Pior do que isso, o governo do Estado, com seu apoio, aprovou uma lei que está em juízo para a venda de 25% dos leitos hospitalares públicos, leitos do SUS. Se não fosse a justiça, nós não só não teríamos os 3 hospitais prometidos, como, inclusive, teríamos 25% a menos de leitos na cidade de São Paulo. Portanto, quem quer vender leito do SUS para plano de saúde, realmente não pode estar pensando na população pobre. A população está aguardando os hospitais que vocês prometeram até agora e não cumpriram. Candidato Fernando Haddad, agora é a sua vez de perguntar. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Serra, eu vou fazer uma pergunta que é um convite e, ao mesmo tempo, uma proposta para você. Nós somos professores universitários de importantes universidades do país. Você foi da Unicamp, eu da Universidade de São Paulo. E eu tenho ouvido muitas queixas dos eleitores em relação à truculência, à virulência da campanha eleitoral na TV e no rádio. Eu deixo o convite. Nós estamos na reta final de campanha. Nós temos aí poucos dias até o domingo da semana que vem, quando o povo de São Paulo vai escolher o seu próximo prefeito. Eu penso que nós devemos à população de São Paulo um esforço genuíno de discutir propostas para a cidade, de deixar as insinuações de lado, a truculência de lado e focar na cidade. A cidade está pedindo mudança, 70% da população quer mudança. Será que nós não devemos isso à população? A campanha de alto nível nessa reta final? Sua resposta, candidato Serra. Olha, antes de mais nada, deixe-me esclarecer. Nós fizemos o maior programa de expansão do ensino técnico e tecnológico em São Paulo. Nunca houve nada parecido no Estado. Na capital, nós fizemos uma expansão que levou de 28 para 68 mil alunos no ensino técnico. Obras, algumas delas, continuadas assim pelo Alckmin. Nós trabalhamos juntos. Eu continuei coisas que ele fez, ele continua coisas que eu faço, e ele até integrou meu secretariado num período, me deu essa honra, na época da construção das escolas técnicas. A contribuição que o Ministério da Educação deu equivaleu a não mais do que 2, 3% de tudo aquilo que foi gasto. Nós recebemos, porque ao contrário do que se diz, tudo que o governo federal oferece, nós pegamos. Agora, foi uma contribuição mínima, próxima do zero. Eu me lembro, quando fui a Osasco, o Lula era o presidente, você ministro da Educação, vocês lá lançaram a pedra fundamental da Universidade de Osasco. Um negócio perto de uma área militar, etc. Hoje lá é um terreno abandonado, terreno de crack. Não aconteceu nada, já fazem aproximadamente 4, 5 anos isso. E a universidade que ia instalar lá acabou indo ocupar o lugar de uma faculdade do município e estes foram para a escola de crianças. É muito fácil falar, muito difícil fazer. Sua réplica, candidato Haddad. Serra, quem não respondeu foi você. Eu fiz um convite a você, em nome do eleitor de São Paulo, que está me abordando nas ruas, nas praças, pedindo para que nós aproveitemos esses últimos dias de campanha para discutir apenas propostas para a cidade de São Paulo. A cidade está numa crise, Serra. A gestão não vai bem. Ela é aprovada por pouco mais de 20% do eleitorado. Isso é sintoma de que a cidade está pedindo providências do prefeito, do próximo prefeito. Seja eu, seja você. Eu aportei para o convênio da expansão da Paula Souza o recurso que me foi pedido. Nem mais, nem menos. Eu não regateei recursos para São Paulo, nunca, nem seria o caso, uma vez que eu sou nascido na cidade de São Paulo, cresci e trabalho na cidade de São Paulo. Portanto, não seria o caso disso. Agora, quando eu falo que vocês não realizam aquilo que prometem, eu me refiro aos números. Não é o censo. Quando você fala, por exemplo, que aumentou como nunca a educação profissional, você não faz referência à presença federal em todo o interior de São Paulo. E sabe por que nós não estamos na capital?
Porque há 1 ano e meio o Ministério da Educação aguarda um terreno da Prefeitura, assim como aguarda um terreno na Zona Leste para a implantação da Universidade da Zona Leste, a Universidade Federal da Zona Leste. O Ministério da Educação, com todo o dinheiro que tem, não fez uma vaga de ensino técnico na capital de São Paulo. Nenhuma. Zero. Apesar de toda a onda feita em torno. Olha, eu fico contente com a primeira pergunta do Fernando Haddad, porque isso talvez significa que a gente possa realmente fazer uma campanha elevada. Porque se tem algum partido especialista em baixarias de todo tipo, é o PT. Isso não tenho dúvida nenhuma. Se tem alguém que faz jogo baixo, inclusive com falsidades, é o PT. Eu mostrei aqui uma série de coisas que eu fiz, uma parte delas, fazendo a pergunta, é para pobre ou é para rico? O PT na televisão fica dizendo que a gente trabalha para rico. Eu mostrei aqui, porque nem o candidato conseguiu responder, que todas as coisas importantes que eu fiz na minha vida foram para as pessoas necessitadas no Brasil. Esse é um exemplo de baixaria que o PT faz. Agora, eles têm uma tática fenomenal, porque eles atacam. Quando você se defende, eles dizem que você está atacando. Isso é o estilo Zé Dirceu, que eu já disse mais uma vez, que cada vez mais está se usando nessa campanha em São Paulo. Mas tudo que eu quero é fazer uma discussão propositiva, de concreta. Pode me perguntar o que eu pretendo fazer para esta ou para aquela área que eu topo ir para frente. Não tenho a menor dúvida disso. E mais ainda, lembre do seguinte, o Ministério não fez uma vaga de escola técnica. Eu queria solicitar à plateia, por gentileza, que não se manifestasse. Pergunta agora do candidato José Serra. Fernando, a questão das creches, que me parece muito oportuna. Na gestão da Marta Suplicy, foram do PT, da qual você fez parte, integrante, importante, fez no Brasil, em São Paulo, quando muito, umas 15 mil vagas para creches, no máximo. 10 vezes mais vagas em creches. 10 vezes mais. Não é brincadeira. Claro, foi o dobro do período. Não importa, daria 5 vezes a mais por ano. Por outro lado, o Ministério da Educação prometeu fazer no Brasil 6.500 vagas de creche. Isso em 2007, depois quando a Dilma tomou posse. Fez 300, precisaria 100 anos para fazer isso, e nenhuma na cidade de São Paulo. Por quê? Em primeiro lugar, Serra, queria dizer para você que nós estamos aguardando há 1 ano e meio um terreno apenas da Prefeitura para instalar uma escola técnica federal na Vila Brasilândia. 119 prefeitos já se comprometeram com o Ministério da Educação a entregar. Prefeitos de cidades pequenas, mas a maior cidade do país se recusa a entregar um terreno na Zona Noroeste. Há 3 anos, o prefeito Kassab se comprometeu com o presidente Lula a desapropriar a fábrica da Gazarra na Zona Leste, na presença do padre Ticão. 600 testemunhas presentes. Até hoje, 3 anos passados, não desapropriou o terreno. Poderíamos ter uma universidade federal na Zona Leste. Disponibilizamos dinheiro, 250 milhões, para a construção de 172 creches na cidade de São Paulo, exclusivamente com recurso federal, Serra. Vocês, primeiro, alegaram não ter terrenos. 3 meses depois, mandaram um ofício. Receberam um ofício, resposta, dizendo, preencham o formulário. Depois alegaram dificuldade de preenchimento do formulário e desapareceram de Brasília. Perderam 250 milhões. É por isso que as coisas não vão bem na cidade de São Paulo. Porque vocês se voltam as costas para o que está acontecendo no Brasil e para os programas federais. Fernando, no seu governo, na prefeitura do PT, deixaram 75 mil crianças de escola de lata, Fernando. Nós eliminamos isso em 2 anos. Na questão da creche, fizeram 10 vezes menos do que foi feito depois. Mais ainda, a Secretaria da Educação
mandou uma lista, 141 terrenos para o Ministério da Educação. Se o Ministério quisesse fazer, faria. Essa coisa de universidade na Zona Leste, se o Ministério da Educação fez tantas universidades pelo Brasil afora, que comprasse o terreno e fizesse. E não desse, inclusive, o vexame, que você não respondeu aqui, que foi o caso de Osasco. Quer dizer, um vexame, a área da universidade, tudo aquilo, a pedra inaugural, a pedra fundamental inaugurada, etc. Tal, hoje é uma cracolândia em Osasco. A Universidade de Guarulhos, um vexame, os alunos perderam o ano, inclusive, eles não têm instalações próprias. Quer dizer, vamos falar sério. Quer dizer, essa política de fazer a universidade, querer trocar isso por voto, não funciona. Agora, por a culpa, não tem uma universidade federal porque o prefeito não deu terreno. Ora, na maior parte do Brasil, o Ministério, quando quer fazer, vai lá e faz. Eu, quando era ministro da Saúde, quando eu queria fazer uma coisa que era importante, eu ia lá e fazia. Essa é que é a realidade. É muito fácil falar, especialmente na coisa de creches. A sua promessa de creche para o Brasil, para ser cumprida no ritmo que foi até agora, precisaria 100 anos. Serra, você está muito desinformado a respeito da educação no Brasil e em São Paulo. Você sabe que São Paulo tem indicadores educacionais inferiores a de uma cidade pobre como Teresina, uma capital do Nordeste, do Piauí, tem qualidade de ensino, investindo muito menos do que São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil. Ou seja, como explicar que depois de 8 anos, tendo assinado o compromisso de metas com o Ministério da Educação, vocês não cumpriram nenhuma meta? O secretário de Educação do Kassab, que é seu vice, foi dos poucos secretários do país que não cumpriu uma única meta de qualidade do ensino. No Sudeste é o único. O de Vitória cumpriu, o do Rio de Janeiro cumpriu, o de Belo Horizonte cumpriu. Vocês não cumpriram. Você não deve ir a Osasco há muito tempo, talvez porque o candidato do PSDB tenha sido cassado pela lei da ficha limpa. Nós elegemos o nosso prefeito no primeiro turno, em virtude dessa cassação, e você não sabe que a prefeitura do prefeito Emídio cedeu para o Ministério da Educação, ao contrário do Kassab, cedeu em comodato por 20 anos um prédio de uma universidade. Por que eu vou gastar dinheiro construindo um prédio novo se eu posso usar um prédio cedido pela prefeitura por 20 anos, gratuitamente? Essa é a diferença. O prefeito Emídio fez, cedeu o prédio. O prefeito Kassab prometeu para o presidente da República e nada fez. Candidato Fernando Haddad, agora a sua pergunta. Serra, na gestão da Erundina, foram construídas mais de 30 mil moradias populares na cidade de São Paulo, em 4 anos. Na gestão da prefeita Marta, 23 mil, em 4 anos. Vocês, em 8 anos, entregaram um pouco mais de 12 mil unidades habitacionais. Veja que eu não estou falando de urbanização de favelas e não estou falando de regularização fundiária. Estou fazendo uma pergunta específica sobre produção de moradia. Eu quero trazer o Minha Casa Minha Vida para São Paulo com força, sabendo que o programa precisa ser adaptado às condições locais. Você disse que dispensa o Minha Casa Minha Vida porque ele não se adequaria à cidade de São Paulo. Diante desses números, qual é a sua estratégia para o próximo mandato, uma vez que você tem os piores indicadores de produção de moradia popular da cidade de São Paulo? Fernando, você falou em elevar nível do debate, então não falta a verdade. Eu nunca disse que não queria o Minha Casa Minha Vida. O que eu disse é que o Minha Casa Minha Vida não funcionou. Prometeram dezenas de milhares de moradias e fizeram menos de 500. Eu ajudei como governador, e o meu secretário da Habitação, o Lair, na época, até a formulação do Minha Casa Minha Vida. Nós colocamos 50 milhões de reais disponíveis, mais terrenos, e o pessoal não conseguiu fazer. Sabe por quê? Porque o PT no governo é ruim de serviço. É bom para falar, é bom para fazer creche, casas, isso com saliva, mas na prática não. E olha, na verdade, o número que você dá de moradia em São Paulo é errado. É 28 mil moradias entregues, e isso é inseparável da urbanização de favelas, da transformação de favelas em bairros. Vocês falam dos pobres, vocês deixaram essas favelas abandonadas.
Nós transformamos favelas como Heliópolis, como Paraisópolis, como São Francisco, como Real Parque, poderia citar numerosas aqui, transformamos em bairros. Vocês deixaram Heliópolis sem esgoto e sem água. Nós levamos, junto com o governo do Estado, eu, o governador, ajudando o prefeito, e o Alckmin ajudando o prefeito, levamos para mais de 90% das casas. É muito fácil falar, muito difícil de fazer acontecer. Serra, quem fala em verdades, infelizmente, não sou eu. A meta de construção de 6.000 creches é até 2014. O programa foi lançado pela presidenta Dilma o ano passado. Você sabe o quanto é difícil para os prefeitos fazerem as desapropriações, a licitação, as construtoras participarem e entregarem o bem. Então não venha cobrar metas antes do prazo. Até 2014 nós vamos ver se essas 6.000 creches estão conveniadas ou não. A maioria delas certamente estará entregue. Você não respondeu sobre a questão da produção de moradia. Os dados que eu estou usando são dados oficiais da Secretaria de Habitação. E quando você fala, e eu sabia que você ia fazer isso, de urbanização, você deixa de citar que em todos esses empreendimentos, que infelizmente são de pequena escala ainda, você contou com o apoio federal. E você omite isso da sua propaganda. Você fez pouco por essas comunidades, fez menos ainda pelas demais que ainda não receberam um centavo da prefeitura para se urbanizar, mas o pouco que fez, você fez com recursos federais. Nós aportamos recursos aqui. O que não pode continuar acontecendo é demorar tanto tempo para os programas federais chegarem. Você não foi capaz de citar uma parceria que você quer fazer com o governo federal. Eu citei inúmeras parcerias que eu quero fazer com o governo estadual, porque eu não ponho os interesses partidários acima do interesse público. Encontro entre os candidatos Fernando Haddad e José Serra neste segundo turno das eleições 2012. Estão conosco nesta transmissão Band News TV, as rádios Bandeirantes e Band News FM e o portal da Band na internet. Lembro também que emissoras do grupo realizam simultaneamente debates em outras cidades onde há segundo turno. Vamos às regras deste bloco. Mais uma vez, cada candidato questionará 2 vezes o opositor. O tempo máximo para cada pergunta é de 1 minuto. A resposta, a réplica e a tréplica terão 1 minuto e meio cada uma. Candidato Fernando Haddad, o senhor é o primeiro a perguntar neste bloco. Serra, eu gostaria de lhe perguntar, mas antes, fazer uma referência de que eu sou o pai da lei das parcerias público-privadas do Brasil. Fui assessor do ministro Guido Mantega, ministro do Planejamento, e foi quem elaborou a lei que foi ao Congresso e, ao final, aprovada. Você tem dito que eu quero acabar com a parceria público-privada na cidade de São Paulo, em torno das OSs. Eu nunca disse isso. Mas a pergunta que eu quero fazer tem a ver com a questão da saúde, porque tem uma outra questão que me preocupa. Você sabe que a Justiça proibiu o governo do Estado de repassar 25% dos leitos públicos estaduais do SUS para planos de saúde. Vocês aprovaram a lei na Assembleia Legislativa e não conseguiram realizá-la, concretizá-la em função de uma liminar. Você acha correto essa lei para a cidade de São Paulo, à vista da não entrega dos 3 hospitais que o Kassab prometeu e não entregou na cidade de São Paulo? Olha, primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa que é extremamente importante. 32 mil profissionais de saúde trabalham em entidades parceiras da prefeitura em muitas atividades da saúde. Por exemplo, nas AMAs, por exemplo, nos hospitais e diferentes unidades de saúde. Eles são parceiros muito importantes. As irmãs Marcelinas, as irmãs de Santa Catarina, a Santa Casa, Fundação da Universidade de São Paulo, Fundação da Universidade Federal de São Paulo, Saúde da Família, que é presidida pelo ex-ministro Adib Jatene, etc. Está no programa do PT, para a Prefeitura, no programa do Haddad, a eliminação dessas parcerias. Está implícito no programa. Mais ainda, o coordenador do programa de governo na saúde, o Carlos Neder, que é um homem contra o qual não tenho nenhum reparo
do ponto de vista moral, ele é contra isso. Mais ainda, o Zé Dirceu encabeçou uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal para acabar com essas parcerias. Então, e por outro lado, você acabou, mesmo ontem, Fernando, lá na CBN, você disse, vou fazer nessas entidades concurso público, ou seja, as irmãs Marcelinas teriam que ter funcionário público dentro dos hospitais, o que seria inviável. Isso será um prejuízo imenso para a cidade. Serra, você tem uma obsessão com o Zé Dirceu, talvez pela relação de amizade que você manteve com ele durante décadas. Eu acho que você deveria aceitar a minha proposta de fazer um protocolo pelo nível da campanha. Nós só temos 8 dias de debates na TV e nas rádios. Eu apelo para você que reconsidere a sua decisão de rejeitar o meu convite e nos coloquemos, as duas assessorias, para conversar sobre um protocolo de entendimento em proveito do eleitor. Pelo amor de Deus, para de citar pessoas que não estão disputando a eleição. Para com essa obsessão, Serra. Vamos discutir a saúde de São Paulo e você não respondeu se vai ou não vender 25% dos leitos do SUS para planos de saúde. É uma pergunta simples. Eu não estou ofendendo ninguém com isso. O que eu disse na CBN é que eu manteria as parcerias. Eu atenderia a recomendação do Tribunal de Contas do município, que exige maior fiscalização e rigor nos termos de parceria. E disse que havia uma decisão judicial que impunha a observância de regras de concurso público para você não contratar amigos para as OSs e rejeitar pessoas pelo mérito. Foi isso que eu disse. Não distorça. Você que é funcionário de uma OS, essa é uma inverdade. Eu vou manter as parcerias com vocês, mas vou ampliar a rede. Olha, vamos ser sinceros aqui. Se alguém esconde o Zé Dirceu, não sou eu. O Zé Dirceu assinou uma representação junto ao STF, acabando com as OSs. Seu guru político assinou uma representação. Um homem forte do PT. Como não? Foi agora condenado pelo STF e foi homenageado aos gritos, aos aplausos por todo o PT. Agora, não foi só ele, foi em nome do partido, para acabar com as entidades parceiras, com essas parcerias. Os 32 mil funcionários realmente estão ameaçados, porque o Fernando Haddad disse que vai fazer concurso público. Ou seja, a Santa Casa, o Einstein, o Sírio-Libanês, que são parceiros, administram hospitais do município. Ou as irmãs de Santa Catarina, como é que elas vão ter funcionário público dentro? Eu estou discutindo aqui programa de governo. Eu não estou discutindo adjetivações. Vocês assumiram, está escrito no programa de governo. Então, faça uma coisa que você propôs. Basta parar de faltar verdade. Dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, coisas que não são verdadeiras, que me obriga aqui a gastar tempo mostrando que você não está falando a verdade. Quanto a esses 25%, eles tiveram uma finalidade, que é poder cobrar dos planos de saúde para pessoas que são atendidas em hospitais do SUS. Quem pergunta agora é o candidato José Serra. Fernando, a questão da mãe, da gestante, do parto, eu fiquei surpreso que no seu programa de governo, que eu li por inteiro, não há sequer referência a isso, a palavra nem entra. Né? E essa é uma questão muito importante na cidade de São Paulo. Nós criamos aqui, da época que eu era prefeito, o programa Mãe Paulistana, que é uma das coisas mais bem-sucedidas que já foram feitas em matéria de saúde em São Paulo. 650 mil crianças já nasceram sob a organização, a administração desse plano. As mulheres fazem 7 exames pré-natais, sabem a maternidade, recebem um pequeno enxoval. É um programa que é um primor e basta conversar com essas mulheres para saber disso. Mais ainda, no Mãe Paulistana, a criança e a mãe são acompanhadas ainda durante um ano. E aquelas que têm gravidez de alto risco, por telefone, quase toda semana. Serra, eu fico feliz que você, ao finalzinho da sua resposta, realmente reconheceu que vocês pretendem levar à frente uma lei que está sub júdice e que, por liminar, impede a privatização de 25% dos leitos SUS. Quero dizer para você que
o sistema de saúde de São Paulo entraria em colapso se 25% dos leitos fossem privatizados. Porque, na verdade, nós deveríamos estar nos comprometendo aqui e agora com a construção de novos hospitais. E no seu plano de governo, você não faz referência sequer à promessa que o Kassab fez em 2008 e não cumpriu. Faltam 6 mil leitos hospitalares na cidade de São Paulo. O ministro Adib Jatene chega a falar num número maior. Se nós não tivermos compromisso com a saúde pública, vai faltar leito em São Paulo. Ainda mais se nós, além de não construirmos aquilo que foi prometido, como ocorreu na gestão Kassab, que você reputa um grande administrador, nós, além de tudo, perdemos 25% dos leitos públicos estaduais, que tem uma presença muito forte na cidade de São Paulo. O Mãe Paulistana é um nome que você deu, mas você se inspirou num programa de Curitiba e se inspirou também num programa de São Paulo, que foi levado à frente pela gestão da Marta Suplicy. E eu vou manter. É um bom programa e eu vou manter o programa, todos os programas que eu considere bom. Fernando, a Marta, uma das razões que ela perdeu a eleição em 2008 é porque ela arrasou o Mãe Paulistana, falou mal, não se recebeu nada. Na época era o caos, aliás, era o caos na saúde. Tem mais, o PT em 4 anos não fez um leito de hospital. Se nós somarmos os leitos que foram feitos na capital, pela Prefeitura e pelo governo do Estado, quando eu fui governador, foram 1.800 leitos a mais, inclusive do Instituto do Câncer, que é considerado o melhor hospital do câncer do Brasil que nós fizemos na minha gestão. Foi construído anteriormente, inclusive concluído pelo Alckmin, pelo Lembo, e eu fiz com que fosse um hospital do câncer que é de primeira. E por isto dentro da cidade de São Paulo. Então, nessa matéria de coisa hospitalar, vocês têm muito pouco a apresentar e temo, inclusive, pelo que venha pela frente. No meu programa de governo, anuncia 4 novos hospitais, que, na verdade, são hospitais privados que faliram, fechados, hoje eu visitei um deles, Sorocabana, e que vão virar hospitais municipais. Além, naturalmente, daqueles que o Kassab projetou por uma PPP, que está paralisada por objeção do Tribunal de Contas, aliás, do conselheiro do Tribunal de Contas do município, que foi, na época, indicado pela Marta. Então, vamos ter essa questão com bastante clareza. E o governo federal fez o possível para que planos de saúde não deu. Serra, com sinceridade, você deve assumir as promessas que não foram cumpridas da gestão Kassab, como falhas da gestão, falhas administrativas. Acusar o Tribunal de Contas por não ter tirado do papel 3 hospitais prometidos em 2008. Nós estamos em 2012. 4 anos se passaram. Será que vocês não conseguiram um entendimento para fazer uma licitação simples? Outra coisa que você desconsidera. Nós governamos a cidade, Serra, por 8 anos, gestão Erundina, gestão Marta. A prefeita Erundina entregou 6 hospitais. A prefeita Marta licitou 2 hospitais. Ou seja, dos 18, 8 tem a marca do PT. E você desconsidera, quando te agrada, você desconsidera a gestão da Erundina. Quando você quer, você puxa para cá. Não é assim que se faz, Serra. Não é assim que nós vamos estabelecer a verdade. Vamos mudar o nome. Tá? A César o que é de César. Erundina entregou 6 hospitais sem dinheiro, porque nenhuma das duas, nem Marta nem Erundina, tinha 1/3 dos recursos que você tem hoje disponíveis. E as UPAs? Por que vocês não trouxeram as UPAs para São Paulo? Para que o eleitor compreenda, a UPA é uma AMA de primeiro mundo. É uma AMA 24 horas, muito mais bem equipada. São Paulo podia estar se beneficiando das UPAs e, infelizmente, não trouxe nenhuma. Vá ao Rio de Janeiro ver como elas funcionam. Nós vamos trazer as UPAs para cá. Candidato Fernando Haddad, a palavra continua com o senhor para a sua pergunta. Queria fazer uma pergunta sobre transporte. Você tem dito que, mais recentemente, depois de dizer que o ônibus congestionava o trânsito, o que é realmente uma coisa notável, você tem dito recentemente que vai retomar o programa de corredores de ônibus, que é muito barato e resolve o problema, sem prejuízo do investimento que tem que ser feito nos trilhos. Lembrando que São Paulo hoje
desde 2010, desde que você renunciou ao governo de São Paulo para concorrer à presidência, não tem nenhum tatuzão escavando. Você se referiu ao monotrilho. Ah, não precisa de tatuzão para o monotrilho. O monotrilho não é metrô, Serra. É transporte sobre trilho, mas a capacidade de deslocamento é muito menor. E você sabe disso. E é um projeto experimental. Nós não sabemos ainda no que vai dar. Por que vocês não entregaram os 66 quilômetros e quantos você pretende entregar se eleito? Olha, nós vamos ter tempo para responder tudo. Só quero lembrar o seguinte. Fernando Haddad, você não apresentou nenhuma ideia a respeito da gestante, a respeito do Mãe Paulistana. E eu tenho ideia. Nós vamos ampliar esse programa para 3 anos no acompanhamento da criança. Mais ainda, o acompanhamento que é feito pelo telefone, inclusive, não só as consultas, mas pelo telefone, que é uma coisa muito mais frequente, que hoje é feito para gestantes de alto risco, vai ser feito para todas. E esse programa vai ser aperfeiçoado. Ele trabalha com 38 maternidades, no caso de São Paulo, e funciona muito bem. E eu lhe perguntei, porque essa é uma questão importante, como é também a gravidez na adolescência. O programa que nós desenvolvemos, inclusive no Estado, nas escolas que foram objeto desse trabalho, reduziu a gravidez da adolescência em 30%. E me refiro em moças de até 14 anos de idade. Eu lamento que assuntos dessa importância não possam ser debatidos, porque o candidato não só não tem muita noção a esse respeito, como sequer isso foi tratado no seu programa de governo. Agora, falar mal do monotrilho, eu acho incrível. O monotrilho que vai até a cidade de Tiradentes, a capacidade de transportar é de 500 mil pessoas por dia. Vai lá olhar o módulo, você vai ver que confortável é. Monotrilho é metrô, sim, e tem 2 em andamento em São Paulo, fora 2 outras linhas. Como vocês puderam perceber, ele simplesmente não respondeu a pergunta. Eu perguntei, em primeiro lugar, por que os 66 quilômetros de corredores de ônibus prometidos pelo Kassab não foram entregues? Será que vamos culpar de novo o Tribunal de Contas do município? Ou vamos culpar quem dessa vez? Certamente o Serra deve ter um culpado para explicar mais esse fracasso da gestão Kassab. Segunda pergunta que eu fiz era mais simples ainda, nem responder pela atual administração. Dizer quantos quilômetros de corredores de ônibus pretende fazer. Outra questão, eu disse que o monotrilho apoiava o monotrilho, o governo federal apoia o monotrilho, tem recurso federal no monotrilho, sobretudo naquele que vai ser direcionado para a região do ABC, vai vir recurso federal para isso, mas eu dizia que desde que ele renunciou ao governo do Estado para concorrer à presidência, não há um único tatuzão, nem na linha 5, nem na linha 6. A linha 6 já foi prometida para 2012, para 2016 e para 2019. A fase 1 de 2019 sequer inclui a estação de Pirituba, que é essencial para São Paulo disputar a Feira Mundial e construir ali um pavilhão de exposição e um centro de convenções. Então, é muito importante explicar para a população quais são as suas metas para o transporte público. A Mãe Paulistana, eu já disse, eu vou continuar, mas criança de 3 anos vai ficar na creche, Sérgio. Olha, o fato é o seguinte, eu acho, Fernando, que o PT tem algum problema com o metrô. Tem alguma diferença com o metrô. A Marta, quando foi prefeita, botou R$1 para a obra de metrô. O Kassab botou R$1 bilhão. Aliás, você tem obsessão com o Kassab. Inclusive, o PT queria trazer o Kassab para aliança com vocês o tempo inteiro. O Lula se empenhou nisso ao máximo. E você aqui só fala de Kassab. Em vez de falar dos seus planos e para adiante, só sabe falar do Kassab. Diz que eu falo do Zé Dirceu, eu menciono o Zé Dirceu num caso tão importante como esse da saúde. Agora, o PT tem alguma diferença com o metrô. O PT está há 10 anos no governo federal. Se a gente somar os tempos que teve em governos estaduais ou em prefeituras grandes, são 70 anos. Fez 1 quilômetro de metrô em Teresina. Por quê? Porque metrô é mais difícil ainda do que creche de fazer com saliva. E nós realmente temos 4 obras em andamento na área de metrô. Tem a linha 5, tem a linha 4, que vem do Morumbi, da Vila Sônia até o centro, a linha 5, que é da Zona Sul, tem o monotrilho, que vem de Congonhas até o Morumbi,
e tem o monotrilho que vai até a cidade de Tiradentes. São 4. No ano que vem vai ter 7, sem contar a modernização da CPTM. Como a que nós fizemos, transformamos em metrô aquilo que vai para o Autódromo, para Interlagos, que vai para a Zona Sul. Candidato Serra, é a sua vez de perguntar. Eu queria saber do candidato o que ele faria, ou qual é a sua proposta de governo, no caso das pessoas com deficiência física, né? Pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência. Nós fizemos muito em São Paulo. Criamos a Secretaria da Pessoa com Deficiência na cidade, criamos no Estado, enfrentamos com muita determinação a questão da acessibilidade dentro da cidade, com a extraordinária Mara Gabrilli, hoje secretária, hoje deputada, à frente. No Estado, nós fizemos a Rede Luci Montoro, que é uma coisa extraordinária, 5 hospitais de reabilitação. E quando eu estive na prefeitura, nós começamos os núcleos integrados de reabilitação, que são mais de 30 pela cidade. Nós realmente lutamos de frente contra os preconceitos aos portadores de deficiência. Queria saber qual a ideia do candidato. Serra, em primeiro lugar, queria te explicar por que eu falo do Kassab. Pode parecer um argumento difícil de compreender, mas ele é o prefeito da cidade. Ele é o atual prefeito da cidade. Você quer que eu fale de quem? Nós temos que falar da administração Kassab porque a população está pedindo mudança de rumo na cidade. 70% dos eleitores votaram em candidatos de oposição a essa administração, que querem alterar o rumo da cidade. É só por isso que eu falo dessa administração. Nós temos que utilizar a eleição para fazer um balanço do que está acontecendo e para projetar o futuro da nossa cidade. Mas nenhuma ofensa aqui, nós estamos discutindo política pública. Não estou fazendo referências pessoais ao prefeito Kassab. Estou falando da gestão Kassab. E isso é da democracia fazer. Quando eu digo para você que nós não temos política de transporte, política de saúde, você acha que a saúde está uma maravilha? Você não consegue detectar o sofrimento das pessoas, sobretudo dos mais pobres da cidade? As pessoas estão desesperadas em muitos bairros da cidade. E sobre a pessoa com deficiência, eu tenho orgulho de ser o ministro da Educação que mais incluiu crianças com deficiência em classes regulares e que incluiu as salas especiais dentro do fundo de financiamento da educação. Foi a maior reforma educacional da história do país. Olha, o fato é o seguinte, as pessoas portadoras de deficiência, ou aqueles que se preocupam com essas pessoas, ficaram esperando que o candidato fizesse alguma proposta. Não houve nenhuma proposta. Essa ação na área federal é muito discutível quando a gente realmente vai analisar no concreto. Eu me lembro, inclusive, na campanha nacional, o pessoal das APAES reclamando, que é a Associação de Pais e de Crianças Excepcionais, reclamando amargamente da política do Ministério da Educação e do Executivo Federal naquela época. Mas eu quero falar de proposta. Nós temos o núcleo integrado de reabilitação, são 31 na cidade. Talvez o Fernando não tivesse conhecimento, é importante que saiba disso. Esses núcleos estão em toda a cidade. As unidades do Luci Montoro são grandes. Aqui tem, em Santo Amaro, Campo Limpo, Morumbi, na intersecção dessas regiões, ela tem equipamentos de última geração. O que nós vamos fazer? Nós vamos integrar, com a cooperação do Alckmin, a rede Luci Montoro nos núcleos integrados de reabilitação. A rede vai treinar o pessoal, a rede vai administrar os equipamentos, a rede vai ensinar a usar equipamentos com robótica, com tudo. Então nós vamos ter esse trabalho espalhado pela cidade. Vamos treinar 100 mil cuidadores, inclusive para pessoas portadoras com deficiência, de deficiência. Serra, uma coisa é a teoria que você apresenta no seu programa eleitoral, todos morando bem, todos com saúde, todos com educação de qualidade, todos sendo transportados em 15 minutos para o seu posto de trabalho. Esse é o mundo dos sonhos que você vende na televisão. A outra é a realidade concreta do povo da cidade, sobretudo do povo da periferia. Quando você me perguntou se governa para ricos ou para pobres,
Veja o mapa eleitoral da cidade de São Paulo. Veja quantos votos você tem nos bairros pobres. É difícil achar um eleitor teu lá, Serra. E é difícil achar porque eles estão reprovando a atual administração, que não tem dedicado atenção ao sofrimento da nossa gente mais pobre. É por isso que eu fiz referência. Hoje eu visitei a ACD, Dia do Médico. Parabéns aos médicos de São Paulo, cidade que tem muitos médicos, poucos no serviço público, por falta de um plano de carreira. Até agora, à espera de um plano de carreira para médicos, compatível com as responsabilidades que cada um deles assume perante o seu paciente. Mas não temos um plano de carreira compatível com as necessidades de São Paulo. Fala-se em grandes equipamentos para atender a pessoa com deficiência, uma série de procedimentos da ACD não são sequer pagos. E as calçadas, Serra? Cuida das calçadas. Você não sabe o quanto faria bem para a pessoa com deficiência, calçadas um pouquinho melhores do que as que vocês fizeram. E estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste segundo turno das eleições 2012. Neste bloco, continua o confronto direto. Vamos às regras. Neste bloco, cada candidato fará uma pergunta para o adversário. A pergunta deve ter no máximo 1 minuto. A resposta, 1 minuto e meio. Réplica e tréplica também tem 1 minuto e meio cada. De acordo com o sorteio realizado, quem faz a primeira pergunta é o candidato José Serra. Muito obrigado, Boris. Fernando, eu sempre dei muita importância à formação técnica e profissional, porque não necessariamente a formação precisa ser no padrão da Escola Técnica de São Paulo, que são 2 anos de nível médio, mas pode ser também cursos de 4, 6 meses, cursos profissionais. No Estado e na Prefeitura, eu dei uma enorme ênfase a esse aspecto. Nós chegamos a fazer, na cidade de São Paulo, uma expansão de 40 mil vagas no ensino técnico da capital. Isso nos últimos 4 anos, fora tudo que já tinha antes e tudo que está sendo feito agora. Em Osasco, nós fizemos, aliás, a FATEC, que eu anunciei no mesmo dia que vocês anunciaram aquela universidade, onde hoje é uma Cracolândia. Qual é o seu plano a respeito de ensino técnico e profissionalizante na cidade de São Paulo? Serra, eu certamente, como ministro da Educação, fiz a maior reforma da educação profissional da história. A primeira escola técnica federal foi construída por Nilo Peçanha em 1909. Até 2003, foram construídas 140 unidades. Repito, em quase 100 anos, 140 unidades apenas no plano federal. Eu, como ministro da Educação, entreguei no governo Lula 214 e no primeiro ano do governo Dilma, mais 10. Entreguei 224 unidades de escolas técnicas em todo o Brasil, inclusive no interior de São Paulo, onde há prefeitos que sabem desapropriar um terreno e ceder para o Ministério da Educação. Então eu fiz a maior reforma. A segunda maior reforma que eu fiz na educação profissional foi a reforma do Sistema S. O Sistema S recebe recurso de contribuição sobre a folha de pagamento, mas estavam acabando com a gratuidade. O Senac, sobretudo, chegou a zerar as vagas gratuitas nas suas escolas. Por minha imposição, nós fizemos a reforma do Sistema S. E agora eles têm que dedicar 2/3 de toda a sua verba para cursos gratuitos. O que eu quero trazer para São Paulo agora é o Pronatec. 100 mil bolsas de educação profissional para jovens do ensino médio, que é a terceira grande reforma que eu fiz. Fernando, desculpa, viu? Mais uma vez, você não respondeu a pergunta. Né? O Pronatec é um programa federal baseado numa proposta que eu fiz na campanha presidencial e que não saiu do papel, pelo menos enquanto você foi ministro. Não saiu do papel. Agora, no caso aqui de São Paulo, apesar de tudo que você disse que fez no Brasil, números, eu diria, a conferir, mas não quero entrar em discussão de números, não foi feita nenhuma vaga. O Ministério da Educação não fez nenhuma vaga adicional de ensino técnico na cidade de São Paulo. Desde o Nilo Peçanha, não se fazia tão pouco na esfera federal pelo ensino técnico em São Paulo, quanto na gestão do Fernando Haddad
no Ministério. Essa é a realidade. Eu acho que reconhecer não é um problema. Pode até dizer, não, eu reconheço, mas agora vou procurar realmente dar ênfase a essa questão que é prioritária. Mas eu quero aqui, de parceria com o Alckmin, levar para 100 mil vagas de ensino técnico. Né? Hoje tem 68 mil, levar para 100 mil. Inclusive ocupando, nós fizemos escolas técnicas em metade dos céus. E agora vamos fazer na outra metade dos céus e outros prédios. Mais ainda, nós vamos fazer cursos profissionalizantes, inclusive para o pessoal do EJA, né, de educação de jovens e adultos. E vamos fazer cursos do tipo cuidadores, para cuidar da saúde de idosos, de crianças e de pessoas com deficiência. Eleitor, você que estuda numa escola do SENAC gratuitamente, você estuda em função de uma reforma que eu promovi no Ministério da Educação. A maior reforma da história do Sistema S em 60 anos. E eles tinham acabado com a gratuidade, inclusive no governo que o Serra participou como ministro do Planejamento. Acabaram com a gratuidade. Aliás, Serra, você aprovou uma lei no governo Fernando Henrique que deixa todo mundo perplexo até hoje. Você aprovou uma lei proibindo a expansão das escolas técnicas federais no Brasil. É uma coisa espantosa. O Estado cerceando a sua própria soberania. Nós tivemos 1 ano e meio para revogar essa lei, para começar a construir a primeira das 224 que eu já entreguei. São Paulo, 1 ano e meio esperando um terreno do prefeito Kassab. Nada. Na Zona Leste, pergunte ao padre Ticão, 3 anos aguardando a desapropriação do terreno da fábrica Gazarra. Já houve inúmeros abraços da população implorando para o prefeito tomar providências. Nada. Creches, 172, 250 milhões disponíveis. Não conseguiram preencher um formulário eletrônico, que 3 mil prefeitos conseguiram preencher de todos os partidos políticos, inclusive do PSDB. E aqui, nada. Quem pergunta agora é o candidato Fernando Haddad. Serra, vocês, recentemente, na gestão Kassab, que eu sei que você não gosta de discutir, até entendo as razões, vocês aprovaram a chamada taxa da Controlar. Uma taxa que ninguém consegue entender. Primeiro vocês cobravam e devolviam. Depois vocês deram alguns descontos, mas passaram a não devolver mais. Carros novos, em garantia de fábrica, estão pagando essa taxa saindo da concessionária. Nós começamos agora a perder a arrecadação de IPVA, porque munícipes, moradores de São Paulo, estão preferindo comprar e licenciar os seus carros nas cidades vizinhas. Pagam o IPVA lá para não pagar a taxa aqui. E o contrato ele é suspeito segundo o Ministério Público. Até o prefeito chegou a ter os seus bens bloqueados. Qual é a sua opinião sobre esse grande projeto de vocês? Fernando, vou te dizer uma coisa. Você é um sujeito corajoso. Porque levantar assunto de taxa num debate, da sua parte, precisa coragem. Você foi o principal ideólogo da Martaxa. Eu tenho certeza que a Marta não queria você candidato, de jeito nenhum. Ela teve que levar um ministério para, mais ou menos, dizer que te apoiava. Eu tenho certeza que uma das coisas foi a taxa do lixo, que você foi um ideólogo da taxa do lixo. Foi a Câmara de Vereadores defender a taxa do lixo. Perdeu oportunidades extraordinárias, como a eliminação da taxa do asfalto. Sabem, meus amigos telespectadores, como o PT fazia? Ia calçar uma rua de terra e os moradores pagavam 25% do custo da obra. Nós eliminamos isso. Como eu fiz, aliás, sempre eliminando e devolvendo imposto. Não é por menos que nós fizemos a nota fiscal paulista, que hoje todo mundo se beneficia quando foi governador, e a nota fiscal paulistana. Portanto, eu acho que falar de taxa, para quem é especialista nisso, e a taxa do lixo era um horror, inclusive caríssima para se arrecadar. Quanto à inspeção veicular, ela é necessária. Mais ainda, a inspeção veicular, o contrato, vinha da Marta. O que o Kassab deu continuidade foi a questão da Marta. E mais ainda, tem uma inspeção, ela tem que ser paga.
ou paga a prefeitura, ou seja, todos os contribuintes ou os donos de automóveis. Eleitor, eu vou acabar com a taxa da inspeção veicular em São Paulo. Das primeiras medidas que eu vou tomar, porque esse contrato é um escândalo e essa taxa é outro escândalo. O Serra está sempre olhando para trás, nunca fala do futuro, nunca explica o futuro da cidade de São Paulo. Sempre procura justificar as suas ações à luz do passado. Não olha para frente. Não fez nenhuma proposta concreta no seu plano de governo sobre como ele vai governar. Sempre diga, confiam em mim, eu já fiz muito, e exibe na televisão um mundo que não existe, um mundo da fantasia. Essa taxa vai acabar porque você já paga o IPVA mais caro do Brasil. Metade do recurso do IPVA fica para os cofres municipais. E isso significa mais de 1 bilhão e 800 milhões. No mundo desenvolvido, você não precisa fazer inspeção veicular nos primeiros 4 anos de vida útil do carro. E depois disso, faz ano sim, ano não. É assim que o mundo desenvolvido faz, e eu garanto que o ar lá é mais puro do que aqui. Né? Não há problema de saúde tão grave quanto aqui, porque aqui não se respira. Então tem um problema muito sério em relação a isso. Por fim, eu queria te dizer uma coisa, Serra. Você vive falando de mim na Secretaria de Finanças, mas o meu chefe chamava João Sayad. Era o meu chefe. E você convidou para ser seu secretário. E hoje ele é presidente da Fundação Padre Anchieta. Estranho, mano. E voltamos com o debate entre os dois concorrentes à prefeitura da maior cidade do país. Neste bloco, os candidatos têm 2 minutos cada um para suas considerações finais. De acordo com o sorteio realizado previamente, quem começa é o candidato José Serra. Queria agradecer enormemente a você que na sua casa nos assistiu ao longo deste debate. Espero que tenha aproveitado bastante para tomar sua decisão domingo que vem, na outra semana. Queria agradecer ao Boris pela condução, ao Fernando Haddad pela participação e dizer que, na verdade, eu dediquei a minha vida inteira à política. Fui professor universitário durante muitos anos, mas nunca perdi de vista que a minha meta é servir ao próximo. Para mim, a política é uma maneira de servir as pessoas. Eu fico feliz quando posso proporcionar um pouco mais de felicidade a alguém. Não estou na política para badalação, para virar celebridade. E eu só realmente fico feliz e realizado quando as coisas que eu faço em benefício dos outros dão certo. Eu acho que eu posso mostrar muita coisa na minha vida que caiu nesse exemplo do dar certo. Quero dizer também que a política, para mim, cobrou um preço alto. Entre outros, 14 anos de exílio, prisão durante a ditadura militar no Chile, enfim, sendo filho único, tive que deixar meus pais, mas ao mesmo tempo me proporcionou também uma formação mais sólida, responsabilidade e preparo para poder exercer cargos públicos. Desde que eu fui secretário aqui do Montoro, deputado, ministro, governador, prefeito. Quero dizer que quero muito ser prefeito de São Paulo. Montar uma equipe séria, competente, desde o primeiro dia trabalhando, com prioridades claras, com trabalho, muito trabalho, nada de loteamento, nada de companheirada, nada disso. Um trabalho firme e decidido em função de transformar a cidade de São Paulo numa cidade cada vez melhor. Eu quero, durante 4 anos, ser um prefeito do tamanho de São Paulo. Considerações finais agora do candidato Fernando Haddad. Ao telespectador, meus respeitos, meus agradecimentos. Meu agradecimento à Rede Bandeirantes, meus cumprimentos ao José Serra. Nasci e cresci na cidade de São Paulo. Essa cidade me ofereceu tudo o que eu tenho. Minha família, meus filhos, minha esposa. Estudei muito para servir ao meu país. Estudei na Universidade de São Paulo, Direito, Economia e Filosofia, antes de entrar no serviço público. Entrei no serviço público e dediquei 12 anos da minha vida a vários governos. Exerci como ministro da Educação por 6 anos e meio, servindo a 2 governantes, Lula e Dilma. 2 governantes com altíssimas taxas de aprovação pelo compromisso que têm com todo o Brasil,
mas, sobretudo, com as camadas mais pobres do nosso país. Reduzimos as desigualdades, inclusive pela educação. Eu, como educador, me orgulho de que o Banco Mundial reconheceu o Brasil como o país que mais avançou em aumento de escolaridade. Superou na década passada a China, que vinha crescendo ainda mais. Do ponto de vista da qualidade, segundo o estudo da Universidade de Harvard, o Brasil foi o terceiro que mais promoveu a qualidade. E é em nome desse êxito que eu me apresento ao povo paulistano com o desejo de governar essa cidade para todos, unindo a periferia ao centro, mas unindo a cidade aos ventos de prosperidade do Brasil. Está acontecendo muita coisa no Brasil, é preciso acontecer muita coisa na cidade de São Paulo. São Paulo merece um novo rumo para o seu desenvolvimento. Ela trabalha por si própria e por todo o país. E eu quero servi-la com toda a minha dedicação. Uma boa noite a vocês. Termina aqui mais um encontro histórico nos estúdios da Band.